Olá, eu me chamo Camila Calado, eu sou estudante do curso de Letras Português e Inglês da PUC-Paraná, no campus Curitiba. O meu trabalho se chama Gupeva, de Maria Firmino dos Reis, e Irecê Goná, de Visconde de Taunay, Análise do foco narrativo e da linguagem. O meu orientador foi o professor Everton de Sá Kavinsky. As duas primeiras partes desse projeto foram desenvolvidas entre 2018 e 2020 e se concentraram na recuperação textual do romance Os Índios do Jaguaribe, de Franklin Távora. Nessa fase, nós nos preocupamos com a representação da figura indígena nas narrativas produzidas no século XIX a partir da análise de aspectos formais. Como possibilidade de aprofundamento dessa reflexão, os nossos objetivos passaram por ler e discutir as obras selecionadas, construir um aporte teórico para analisar o foco narrativo e a linguagem empregada e então as análises. Sobre a linguagem em Gupeva, eu destaco: em algumas passagens, os indígenas são descritos como incultos ou quase selvagens. Em outras, as personagens se apresentam eloquentemente num português que se distancia da língua estereotipada, um recurso utilizado por outros autores do mesmo período. Esse fato pode ser lido como uma tentativa ousada ou contida de tentar dar voz ao indígena. Ousada por se distanciar dessa tradição de língua estereotipada e contida por refletir um processo de aculturamento. Destaco ainda que a descrição do espaço indica gradativamente que algo de ruim se aproxima. Na passagem A Tempestade que ameaçava não prometia ser breve, a linguagem empregada para a descrição do ambiente reflete tanto o ar subjetivo do narrador, que não exprime nenhum juízo de valor, quanto certo grau de polissemia. Nós podemos perceber o desenvolvimento da ação do conto através das mudanças descritivas do clima. Sobre o foco narrativo, eu destaco: em momentos de descrição, o narrador se comporta de forma mais subjetiva. Em alguns momentos, ganha contorno de onisciência intrusa, mas, contudo, não exprime juízo de valor algum quanto às atitudes ou sentimentos das personagens. É o tipo narrativo que se configura como autor onisciente neutro. O desfecho do conto acontece pela perspectiva de Gupeva, que assume a posição de narrador protagonista. Nesse conto, portanto, há o deslocamento do foco narrativo de autor onisciente neutro para narrador protagonista. Sobre a análise da linguagem em Irecê Goná, eu destaco: ao descrever o falar da personagem Morevi, um indígena, o narrador diz que o português soa estropiado, o que pode nos levar a pensar que, nesse caso, a língua portuguesa é apresentada como um símbolo de prestígio em detrimento da língua nativa, o Guaná. A linguagem empregada pelo narrador reforça as diferenças sociais entre as personagens. Além das diferenças de classe e raça, há ainda a desigualdade de gênero reforçada pelo silêncio da personagem feminina e Irecê. Destaco ainda que o foco narrativo do texto está sob a perspectiva única de um narrador que possui um direcionamento ideológico frente às situações e às personagens, o que Friedman caracteriza como autor onisciente intruso. O narrador e a personagem principal, Alberto, estão ideologicamente alinhados. O sumário narrativo é uma das características desse tipo de narrador. O sumário narrativo é a apresentação ou relato generalizado de uma série de eventos cobrindo alguma extensão de tempo e uma variedade de locais. Os meus resultados apontam que a representação do indígena nas obras selecionadas se deu de formas variadas que podem ser apontadas como racistas, reducionistas e incongruentes. Aqui apresento as minhas referências parciais do projeto. Muito obrigada.